Você já ouviu aquela máxima que na mudança ou você muda ou você dança? A gente está vivendo na prática esse processo transformador e é por isso que a gente se inspirou em trazer um convidado que todo RH vai gostar. Ele está aqui na nossa série de RH não por acaso. O Lúcio Correia é um especialista em change management e já passou por processos transformadores muito diferentes dentro das empresas. Um profissional que passou por telecomunicações, serviços e que sempre foi desafiado a transformar processos e principalmente as pessoas. Ele veio contar um pouquinho pra gente quais foram os principais desafios, os principais aprendizados e deixou dicas valiosas. Então, bem-vindo ao Quintas Mais Humanas de Mudança nessa semana. Bom, pessoal, então, como a Andresa bem falou agora no começo, nós estamos aqui com o nosso convidado, que é especialista em Change Management. A gente vai deixar o Lúcio contar o que é esse raio de Change Management. Lúcio, primeiro eu quero que você... Muito obrigada pela tua presença, e é um prazer ter você conosco aqui, compartilhado a sua história. E a gente quer saber, conta um pouquinho aí, quem é você, por onde você já passou, e o que é o Change Management. Primeiramente, obrigado, Adriana, obrigado, Andressa, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo. Tenho acompanhado o canal de vocês, os vídeos de vocês, tenho gostado bastante. Acho que vocês têm trazido conteúdos bastante relevantes para esse mundo de RH e esse mundo empresarial, porque eu já vi alguns vídeos com empresários, achei bem legal. Bom, como você falou, meu nome é Lúcio Correia. Eu tenho 44 anos, sou casado, sou pai de... Você cortou um nome seu aí, tá? Que o seu nome é Lúcio André, viu? Então, é o Lúcio André. Você não gosta desse nome, então, né? assim, como diria minha mãe, Lúcio André Correia, mas dentro, muito bom, muito bom. mas dentro do mercado eu sou conhecido como Lúcio Correia. Eu sou casado, tenho 44 anos, pai de 2 meninas, então sempre brinco que eu adoro essas oportunidades de conversar, porque são poucos esses momentos que eu posso falar aqui dentro de casa, porque quando nós estamos em família, geralmente a competição é um pouco maior. Eu sou formado em administração de empresas, com MBA em gestão, e eu, ao longo da minha carreira profissional, tenho quase 30 anos de carreira, comecei a trabalhar bem menino, numa empresa familiar, por questões do destino, eu sempre fui levado para áreas que tinham algum tipo de demanda de reestruturação ou gestão ou melhoria de performance. E aí eu acabei estudando um pouco essa matéria de gestão de mudança, ou change management, e a minha vida me trouxe para empresas que tinham esse tipo de demanda. Foi assim, eu passei 13 anos da minha carreira na Telefônica Vivo, passei em algumas áreas lá que demandaram esse tipo de atuação. Depois eu fui para uma startup de uma empresa de mídia, de out of home, nada a ver com telecomunicações. Depois eu voltei em TI e atualmente eu estou na ADP, né, uma empresa de processamento de folha de pagamento, uma empresa de tecnologia. E aqui estou para falar um pouquinho para vocês. E aí, respondendo sua pergunta, o que é esse tal de change management? Na verdade, para fazer uma definição menos acadêmica aqui, para não ficar tão chato, eu sempre falo que change management ele é um programa ou um projeto de transformação. E essa transformação pode ser uma transformação de resultados, uma transformação de cultura, de processos. Então, esta é uma matéria que se aplica a diversas finalidades, e que pode ser desde melhoria do resultado de vendas de uma empresa, pode ser a melhoria dos índices de satisfação de clientes de uma outra empresa, a melhoria de algum processo ou uma mudança na jornada da experiência do cliente, por exemplo, com determinado negócio. Em tudo isso, o change management ou gestão de mudança se aplica.
Bacana. Bom, você teve aí na sua trajetória, Lúcio, várias áreas em que você foi, que te foi demandado estar para fazer esse processo de transformação. Normalmente, essas áreas não estavam boas, né? E não estavam performando bem. E por isso, eu lembro que, assim, vendo a tua trajetória, aonde tinha problema, onde o negócio estava enroscado, você era transferido para essa área, para fazer esse processo. Ao longo dessa tua trajetória, conta aqui um pouquinho para a gente quais foram os principais desafios que você enfrentou nessa gestão de mudança. Então, assim, qual foi o mais relevante, se você puder trazer aí alguns exemplos, 1 ou 2 exemplos, e qual foi o maior desafio que você enfrentou como gestor para capitanear essa gestão de mudança? Boa, excelente pergunta, Adriana. Eu acho que o maior desafio do processo de transformação ou de gestão de pessoas é sempre o engajamento do time. E aqui eu acho que vale a pena comentar que eu, quando liderava esses projetos, eu não era como um PMO de projeto, ou não era uma pessoa designada a ser um gestor de mudanças. Eu, muitas vezes, era colocado numa área, como você comentou, que demandava algum tipo de melhoria, ou transformação, ou mudança. E como gestor, o maior desafio é sempre a liderança, o engajamento da liderança. Então, você engajar o seu primeiro nível de liderança, sejam eles supervisores, coordenadores, o nível gerencial nessas mudanças, em consequência disso, engajar as pessoas. Eu acho que sempre a gente não existe transformação, ou melhoria, ou evolução sem falar de pessoas, né? Então, eu poderia dar aqui inúmeros projetos de transformação que eu passei ao longo da minha carreira, alguns voltados para a experiência do cliente, outros voltados a reduzir o esforço dos clientes com a operação ou com a empresa. Isso é uma coisa que a gente tem falado pouco aqui no país, mas que tem sido muito debatido fora do país, que é qual é o índice de esforço que os clientes fazem com uma determinada empresa. E a lógica é, quanto mais esforço você faz com aquela empresa, menor é a sua satisfação, né? Ninguém gosta de ter... Interessante isso, bem bacana. E ninguém gosta de ligar várias vezes ou abrir várias chamados para uma empresa para resolver seu problema. É isso. Então, conhecendo a gente, vamos pensar, fazer um paralelo na nossa experiência, né? Conhecendo a gente como cliente, quanto mais esforço a gente faz para interagir com uma empresa, menor tende a ser nosso nível de satisfação com essa interação ou com essa empresa. Então, alguns dos projetos que eu toquei ao longo da minha carreira têm a ver com repensar a jornada do cliente, repensar o número de interações que esse cliente faz com um determinado canal de atendimento, ou com múltiplos canais de atendimento, para a gente reduzir esse esforço dos clientes. Como eu comentei, assim, a gente ainda fala pouco disso aqui no Brasil, mas esse é um tema que tem surgido com algum tempo fora do país, na qual a gente deveria se preocupar em olhar a jornada do cliente. Como é que ele se relaciona com essa empresa, que nível de esforço ele tem que fazer, especialmente para resolver um problema, né? Quando ele tem que resolver um problema, que é quando o cliente está mais insatisfeito. Então, ao longo da minha trajetória, eu fui liderando alguns projetos em diferentes empresas e setores que pensa a transformação ou a mudança de uma área ou de uma empresa com foco nessa experiência do cliente. Você falou, Lúcio, só fazendo um paralelo, como ainda é raso essa conversa aqui no Brasil, normalmente se associa essa má experiência ao mau atendimento, né? Então, a gente, por exemplo, como uma consultoria de pessoas e com especialidade em treinamento de pessoas, a gente é demandada muitas vezes em treinar o atendimento, como se esta fosse a bala de prata para resolver a experiência do cliente.
né? Sim, Treinando sim. quem está na ponta, quem está na frente, só interagindo. E a gente sabe que é isso que você falou, é o nível de esforço não se restringe à gentileza de quem está interagindo com ele, né? É verdade, mas apesar de eu achar que esta parte do treinamento que vocês fazem com quem está se relacionando com o cliente é super importante, Sem dúvida. é um dos pilares muito importantes, mas se você não olha o processo que essa pessoa está submetido, ou o processo que o cliente está submetido, empática ou mais simpática no atendimento dela. Você precisa olhar essa jornada do qual é o processo a qual o meu cliente está submetido, para que aí, com base neste processo, você reveja toda a experiência, toda a jornada que esse cliente tem com essa empresa. Mas, sem dúvida, o treinamento e o desenvolvimento da equipe que fala com o cliente e a padronização do modelo de atendimento, do ponto de vista comportamental que você estava comentando, é super importante. É muito bacana isso que você trouxe, porque, querendo ou não, está dentro de algumas das etapas do processo de gestão de mudança, certo, Lúcio? Posso pedir só Sim. para você. Eu sei que pode parecer um pouquinho didático, mas eu acho que é Uhum. importante. Por quê? Vamos pensar que as empresas hoje estão vivendo um momento muito diferente do que elas estavam vivendo antes da pandemia. Sim. Muitas empresas, eu sei que existem empresas que estão super bem, que estão faturando mais, que estão produzindo muito mais do que estavam antes da pandemia, mas outras não. Então, Sim. talvez até essas que estão faturando mais, que estão performando melhor, podem estar passando por um momento interno, onde áreas precisam ser ajustadas, onde áreas precisam ser revistas na questão de processos. Então, conta um pouquinho para a gente quais são as principais etapas. Talvez, não quero que você dê uma aula aqui para a gente, Sim. embora eu sei que você tenha conteúdo suficiente para isso. Mas conta resumidamente, assim, quais são, você como gestor, quando você entra, o que já você mapeia logo de cara para você iniciar esse processo? Legal. Antes até de responder essa pergunta super importante, Adriana, eu acho que tem um passo que eu sempre gosto de comentar quando a gente fala de mudança, que é muitas vezes você buscar um olhar externo sobre aquela área, sobre aquela empresa, sobre aquele processo. Por isso que muitas vezes as mudanças elas são mais bem sucedidas quando você traz uma pessoa de fora. Ou uma pessoa que não conhece aquela empresa. Isso aconteceu comigo algumas vezes. Então, quando eu comecei a minha carreira, por exemplo, em vendas, e depois eu fui para uma área de delivery, depois eu fui para uma área de serviços a cliente. E toda vez que você chega numa área que você não conhece muito bem daquela área, você tem a prerrogativa da dúvida. Por que assim? Como é que é? Me conta. E você começa a conversar quase que como um consultor, como uma consultoria, para entender como é que aquilo se dá, como é que aquele processo se dá. Então, e aí voltando na sua pergunta, o que eu mais vejo é assim, a primeira coisa, o primeiro step que a gente tem num processo de mudança é identificar o que de fato precisa ser mudado. Então, assim, quais são as prioridades? Assim, o que que eu quero, o que que é importante? Eu quero mudar a satisfação do cliente, eu quero aumentar o meu resultado de venda porta a porta, ou de inbound. Então, a primeira coisa que você tem que entender é assim, ó, qual é o resultado esperado? O que a gente busca aqui? E aí, a partir do resultado esperado, você identifica o que precisa ser mudado, e aí você começa a montar um plano de trabalho, um programa de transformação, e aí lembrando que a transformação pode se dar por um programa ou por um projeto, e a diferença do programa é a extensão dele, ele é muito maior do que um projeto. Um projeto é uma coisa com cunho menor, mas sempre ela vai passar pelo processo de você identificar o resultado que você precisa, passar pelo que você precisa mudar, planejar o que precisa ser feito, controlar, e tem uma parte super importante para mim, que é a comunicação. A gente precisa comunicar assim, o porquê precisa ser mudado, o que precisa ser mudado, qual é o benefício
benefício dessa mudança, porque você só engaja pessoas quando você fala do benefício que isso traz para a pessoa. Então, às vezes a mudança vem para o seu time trabalhar menos, para trabalhar melhor, e quando você trabalha melhor, você trabalha menos, você tem menos esforço. Então, essa é uma filosofia que eu acredito muito, assim, você fazer uma mudança não porque você precisa ter mais resultado financeiro, talvez você precise sim de um projeto para isso, mas muitas vezes você precisa de uma mudança para a gente atender melhor um cliente, para que as pessoas trabalhem menos. Eu trabalhei numa empresa que a gente tinha um nível de hora extra numa operação enorme. E a gente, ao mudar processos e a forma com que a gente fazia, a gente trabalhou menos. Isso é bom para as pessoas, isso ajuda as pessoas, isso engaja as pessoas, porque torna a vida delas mais fácil. Acho que a reação primeira das pessoas quando a gente fala de mudança é que bom, né? Porque eu tinha uma situação desconfortável e eu quero ficar confortável. Então, mas a hora que o processo começa, a gente sabe que as coisas começam a pegar, né, Lúcio? Sim, sim. Esbarra em quebrar paradigmas, em sair da zona de conforto, em quebrar políticas, né? E relações políticas, principalmente. Então, quando você falou de engajamento da liderança, e eu concordo plenamente, a gente sempre fala isso, né, Adri, quando a gente vai desenvolver um projeto que a gente não lava a escada de baixo para cima. Vocês me desculpem se houver um barulho de fundo, home office, 3 crianças hoje aqui estão criando uma nave espacial que eu fiquei sabendo. Sonzinho de fundo, sonzinho de fundo. Eles estão criando uma nave espacial, então, desculpem. Então, eu vejo assim, a gente sempre fala, não lavamos escada de baixo para cima. Todo o processo de transformação exige que a liderança esteja, de fato, engajada, entenda que o porquê e o propósito faz todo sentido, né? Mas, inclusive, precisa patrocinar isso, né, Lúcio? É isso que eu ia falar, perfeito. Você tem que ter o stakeholder, você tem que ter o patrocinador da mudança, porque senão ela não acontece. Exatamente. Então, eu queria que você contasse um pouquinho do papel desse patrocinador e de como isso, e de como você, como um gestor dessa área, e como profissionais que estejam se especializando nessa área, também precisam se desenvolver, que competências esses profissionais precisam. Então, de que forma esse patrocinador impacta no projeto e como esse gestor também precisa se preparar para tocar toda essa mudança. Legal. Primeiro, o papel do patrocinador é essencial. E aí você ter um patrocinador, alguém que lidere que seja o sponsor desse projeto, é fundamental. E eu acredito, de fato, nesse processo, quando a gente faz de cima para baixo, e contando o motivo dessa mudança. Então, quando a gente precisa mudar, por que a gente precisa mudar? Por que a gente busca mudar assim? Qual é a necessidade Simon Sinek, disso? quando a gente começa pelo porquê, as coisas ficam muito mais fáceis, Muito né? mais fáceis, muito mais fáceis, porque eu acho que se você não fala o porquê, você gasta muito tempo explicando, justificando ou tentando convencer. E quando a mudança ela gera, e as mudanças deveriam ser feitas para gerar um benefício ou para o cliente, ou para o funcionário, ou para o acionista, mas ela tem que gerar algum tipo de benefício e ela gera benefício invariavelmente. Quando você deixa isso claro num processo de comunicação claro, você tem a vida de quem vai liderar o projeto de mudança, o programa de mudança mais fácil. Então, você sempre vai ter um projeto de mudança sempre tem que ser precedido pelo porquê e por esse patrocínio. E aí, quando você faz isso, sim, você começa a envolver a liderança. Obviamente, quando você fala de mudanças estruturais e mudanças disruptivas, gera em algumas pessoas desconforto, porque isso pressupõe mudanças de cadeiras, isso pressupõe, eu sempre fiz assim. E este é sempre uma dificuldade, sempre algo que precisa ser trabalhado numa agenda de change management, porque você vai precisar passar por isso. E aí, eu sempre, de uma forma muito transparente para as pessoas, eu falo sempre para as equipes que vão passar por isso, que ao longo da experiência que eu acumulei na minha carreira, eu sei que tem 2 tipos de pessoas que vão passar por esse processo.
as que vão se adaptar e vão continuar, ou seja, aquelas pessoas que entendem aquela mudança, e o porquê ela existe, porque ela é importante, e remam junto nessa direção, e as pessoas que eventualmente não se adaptam ou que vão fazer algum tipo de oposição a essa mudança, e a tendência natural é que essas pessoas fiquem pelo meio do caminho, ou vão ter que buscar um outro desafio na própria empresa ou fora da empresa, mas a gente não pode se iludir achando que 100% das pessoas talvez dedique 100% da energia delas nesse assunto. Mas quando esse é um projeto definido pela alta direção, ou pelo gestor daquela unidade de negócio, daquela área, e quando isso é importante para o cliente ou para o negócio, as pessoas tendem a entender isso com mais facilidade. Agora, a gente sempre vai ter dois tipos de pessoas, aquelas que se adaptam e as pessoas que não se adaptam. E às vezes as pessoas que não se adaptam, a saída não é gerar uma demissão, um turnover dessa pessoa. Talvez ela possa ir para uma outra área. Talvez ela tenha uma excelente expertise, uma experiência muito consolidada que pode ser utilizada numa outra área. Tudo isso vai passar. Então, o tema pessoas num projeto de transformação é um capítulo sempre muito importante e eu diria bastante denso, assim, tem bastante trabalho para fazer quando a gente fala disso. E não é rápido, inclusive, né? Não, Que a não. expectativa é que isso aconteça, assim como a gente espera que as pessoas mudem, né, da noite para o dia. A empresa vai mudar os serviços da noite para o dia, não é simples. Agora, sabendo de todo esse desafio, a minha segunda pergunta, Lúcio, que competências a pessoa que fala, legal, eu assumo a bronca de viver nesse processo de provocar mudança, que esse é o seu papel, eu provoco mudanças mesmo. Sim. Que competências você acredita que talvez você tenha, ou você até tenha desenvolvido ao longo dessa sua carreira, e que fica aí como dica para quem quer seguir essa área? Essa é aquela pergunta que a gente tem que pensar um pouquinho para responder, né? Quais, você já falou de algumas delas, viu? Sim. Depois, se você esquecer de alguma, eu complemento aqui. Na verdade, eu acho que eu sempre dei muita sorte ao longo da minha carreira, que eu sempre fui colocado em áreas que eu talvez não todas as informações. E quando você não tem todas as informações, a principal competência que eu acho que tem que ter, respondendo a sua pergunta, Andressa, é questionar como as coisas é feito. Então, assim, é um pouco da curiosidade, é um pouco do questionar o porquê é assim. E aí, eu acho que a Adriana comentou uma coisa muito, muito legal, que é o poder do porquê, né? Aliás, tem uma metodologia da McKinsey que fala que a gente tem que, para alguns determinados assuntos, responder 5 porquês, né? E eu já fui testado nessa tecnologia por essa metodologia em alguns gestores, e é muito difícil você chegar no quinto porquê, porque geralmente quando você questiona, e aí eu acho que, voltando à pergunta da Andressa, assim, quando você questiona a forma com que as coisas são feitas e o porquê delas são feitas, eu acho que esse é o ponto principal de você provocar uma mudança. Então, assim, por que a gente faz assim? Por que o nosso prazo é esse? Provocar a mudança e convencer as pessoas, porque elas podem chegar respondendo esse porquê, elas chegam à conclusão de que, que idiotice eu fazer desse jeito, de fato não faz sentido nenhum eu continuar nesse processo. É isso. E vamos lembrar que a gente tem um turnover em empresas que muitas pessoas chegam numa empresa e a empresa já está fazendo daquele jeito. E ela simplesmente faz o quê? Passa a fazer daquele jeito. Então, acho que eu vi um vídeo certa vez de uma pessoa que tinha um comportamento tal numa sala que as pessoas não se conheciam. Acho que entrava uma pessoa numa sala, era um teste que foi feito, e aí entrava uma pessoa levantava. Aí a outra que chegou levantava quando a outra pessoa chegava. Então, na medida que as pessoas entravam na sala, daqui a pouco a sala estava cheia, com 10 pessoas, todo mundo se levantava quando chegava alguém. Então, por quê? Isso virou um processo que as pessoas, por repetição, foram vendo e falando o seguinte, aqui funciona assim. Então, ninguém nunca me falou por que eu levanto quando alguém entra na sala, mas eu vi os outros se levantando e eu passei a me levantar também.
Isso parece A uma gente já usou alguns vídeos assim em treinamento, viu, Lúcio? A eu gente chama acredito. de zoo humano, porque parece um zoológico humano mesmo. As pessoas fazem por repetição sem saber por que elas estão fazendo. Por exemplo, eu fico fazendo negocinho no pepino, desculpa o parênteses aqui, mas Uhum. quando eu vou descascar pepino, eu fico lá na bundinha do pepino. Eu sei, eu faço porque minha mãe faz, mas eu não sei por que eu faço aquilo até hoje, É isso, inclusive. é isso. Então, Antes de e E provavelmente provavelmente, não dá tanto resultado assim. Não deve fazer a menor diferença, gente. E eu vou pro- perguntar para minha mãe, mãe, por que você faz isso? Porque não eu sei, acho porque que esse é um bom provavelmente exemplo. porque a mãe É. dela fazia. Ou o seu marido, como um bom gestor de mudança, ele poderia perguntar para você, mas eu não, escuta, por que você está fazendo desse jeito? Mas ele já perguntou e já falou para ela, não faz diferença. Eu acho que não faz diferença Ele já nenhuma. questionou, mas eu vou fazer essa pergunta. Mas sensacional o exemplo que você deu, e eu acho que é uma competência que deveria ser muito mais utilizada, né? A curiosidade. A gente, inclusive, assistiu uma palestra de falando do líder curioso. Lembra, Adriana HSM do ano passado? A gente teve, de fato, para mudanças e para você ser um líder mais disruptivo, precisa ser um líder mais questionador, um líder mais curioso, em saber que a gente pode sim fazer, mesmo aquela história do time que está ganhando não se mexe, não é bem assim. Né? A gente Sim, pode mexer sim, sim e ter resultados exponenciais, né? Que nós nem imaginaríamos ter, por exemplo. Então, perfeito. E eu essa é uma acredito muito competência. nisso. Que outra competência ou habilidade? Comunicação, sem dúvida nenhuma, eu acho que a comunicação nesse processo é importante. E um projeto de mudança, muitas vezes, ele é 360, né? Você tem que comunicar para cima a importância daquela mudança, você tem que comunicar para baixo, que é a sua equipe, você tem que comunicar pares, muitas vezes, você tem que comunicar outras áreas e fazer acordo com outras áreas para que, olha, eu preciso mudar esse prazo, eu preciso mudar essa forma. Então, a comunicação é, sem dúvida, uma outra competência bastante importante nesse processo. Muito bacana. Não existe transformação sem comunicação, assim, não, isso eu estou convencido disso. Posso acrescentar mais duas? Uma você já falou, que é transparência. Você falou, eu sou muito transparente quando eu começo um processo de gestão de mudança, que está Sim, relacionado com a comunicação, né? É uma comunicação sim, transparente e honesta, né? sim, Porque é muito bacana quando você traz isso de uma maneira muito tranquila, de falar assim, cara, a gente vai ter pessoas que podem ficar pelo caminho, podem ficar saindo da empresa ou podem ficar saindo da área e indo para outras áreas. Isso é um processo natural e saudável na gestão da mudança. Eu estou reforçando isso porque a gente vê muitas vezes a própria área de people muitíssimo preocupado quando existe um processo de gestão de mudança, porque ou o próprio líder que fala assim, cara, eu não gostaria de encabeçar isso porque talvez tenham que ser feitos alguns desligamentos e tudo mais, e a pessoa começa a sofrer, enfim, é natural que esse processo também aconteça. E sim. a outra habilidade, Lúcio, que eu acho que aí você vê se você concorda comigo, é uma palavrinha muito simples, mas muito poderosa, chamada coragem. Sim, não tenha dúvida, Eu não acho tenha que é uma dúvida. habilidade que a gente acaba adquirindo ao longo da. Eu tenho certeza que hoje você é um gestor muito mais corajoso do que quando você foi colocado no seu primeiro desafio de gestão de mudança, não é? Sim, sim, é verdade, é verdade. E eu acho que, eu te confesso que naquela ocasião, e aí eu estou falando de quando era no início da minha carreira executiva, que eu fui colocado no meu primeiro desafio, assim, ali eu não tive muita opção, né? Eu fui promovido a uma posição que eu teria que fazer um processo de mudança. Aliás, o motivo de eu estar sendo promovido era porque o antigo gestor não tinha ido bem e eu precisava fazer alguma coisa para mudar. Isso é muito comum no mundo corporativo também. E aí, aí você passa assim por ter atitudes que são atitudes de coragem, de encarar aquela situação, de pensar diferente. Também com um pouco da minha história de vida, né? Eu venho de uma história de vida que eu comecei a trabalhar aos 15 anos numa empresa familiar e aos 18 anos essa empresa quebrou, né, na empresa do meu pai.
e ele tentando salvar o negócio usou cheques meus, cheque especial, cartão de crédito, e eu me vi com 18 anos com uma empresa familiar quebrada e precisando pagar aquela dívida que foi feita e pagar a faculdade. E aí eu fui convidado pelo ex-marido de uma prima minha a entrar como vendedor numa empresa. Aí ali eu acho que foi ali que eu aprendi a importância de você trabalhar duro e você dar resultado no seu trabalho, porque vendas te traz muito isso, assim. Você vai ter uma comissão que vai te estimular, quanto mais você produzir, mais você vai ganhar dinheiro. E naquele momento eu precisava fazer isso. Então aprendi um fundamento na minha carreira muito rápido, que é de dar resultado. Tem gente que tem mais habilidade na parte de relacionamentos internos, na parte da relação entre pessoas, que eu desenvolvi ao longo da minha carreira também, mas o fundamento da minha carreira sempre foi: eu preciso dar resultado, porque eu sempre lembro daquela situação de eu, com 18 anos, ter que pagar uma dívida enorme em função de tudo isso que eu comentei. Então, a coragem te leva a você buscar esse resultado que você precisa, né? Sensacional. E muito obrigada por ter compartilhado com a gente essa questão pessoal, porque eu acredito demais que os melhores líderes hoje dentro das empresas têm não só um histórico de um histórico profissional parrudo, mas como uma história pessoal que o levou também, trouxe já muitas habilidades consigo. Eu acredito demais nisso, e todas as entrevistas que a gente faz, bate-papo com líderes, com executivos, você percebe que tem uma história pessoal aí bem complementar à sua trajetória profissional. Nós somos seres integrais, né? Não dá para Sim, dividir. sim. E somos Então, formados pelas diversas experiências que a gente vive, né? Algumas exatamente, positivas e outras que traz mais aprendizado são as negativas, né? sem dúvida. Lúcio, você trouxe aqui algumas questões bem interessantes quando você fala de pessoas nesse processo todo, né? Que é um processo denso, né? Uhum, Intenso, né? Você sim. trabalhar as pessoas em meio à gestão da mudança. Como que a área de people pode apoiar, né? A área de RH, de gente de gestão, cada empresa usa uma nomenclatura diferente, né? Sim, Não sei sim. como que é a da ADP, se é RH propriamente dito, ou se vocês têm outra nomenclatura. Mas como que essa área pode apoiar e como você, como gestor, como capitaneando uma mudança, utiliza dessa área para te apoiar nesse processo? Primeiro que eu acho que o papel da área de pessoas num processo de transformação é fundamental. É fundamental que o time de pessoas, o de RH, né, a depender das variações de nomes que a gente tem, como é que eu não acredito num processo de mudança sem a gente envolver as pessoas e, consequentemente, a área de pessoas. Então, eu acredito muito na importância e que essa é uma área fundamental nesse processo. Você me perguntou como eu já utilizei ou como eu poderia utilizar essa área. Vou te dar um exemplo muito simples aqui. Eu acho que tem inúmeras possibilidades. Eu acho que tem algumas formas de fazer, mas vou te dar um exemplo muito simples de como fazer. Por exemplo, a área de pessoas como uma área que está a parte do processo de mudança de gestão, é a parte daquele gestor que está fazendo a mudança, ela pode ouvir as pessoas envolvidas nesse processo. Então, como uma área externa, a área de pessoas, muitas vezes, para mim, me ajudou muito fazendo iniciativas como um café da manhã para ouvir as pessoas, como elas estavam se sentindo, quais eram as principais dúvidas, quais eram as angústias, e ela serviu sempre muito com um termômetro para ver como é que está o engajamento, como é que está a energia, se eles compraram aquela ideia, se eles não compraram. E eles tendem a se abrir muito mais com uma área de pessoas, com o RH, com a pessoa com uma business partner, como queira,
do que com o gestor direto, muitas vezes. Então, essa é uma forma simples de envolver a área de pessoas e que ela tem uma contribuição enorme. Ela vai falar, ó, as pessoas estão vendo assim, as pessoas estão sentindo assim, as pessoas têm esta preocupação. Isso é muito, se a gente acredita que uma mudança é feita por mudar processos e mudar pessoas, é importante a gente ouvir as pessoas de uma forma muito transparente muito fair, que é ela Aberto, né? E aberto, ela aberto, né? é aberto, ela ter a oportunidade de falar para BP, para business partner ou para a área de pessoas, na figura de quem quer que seja, falando, ó, estou preocupado com isso, a minha história é assim, eu não sei se eu me encaixo, então assim, essa é uma agenda extremamente importante e que é uma coisa muito simples, uma coisa que não custa nada, é você fazer uma reunião, um café, um fórum de debate com as pessoas, seja esse fórum com todo o time, ou com parte do time, ou com as pessoas que exercem uma liderança eventualmente informal dentro da equipe. Mas é importante ouvir as pessoas, porque até para você dosar a mensagem, você acelera, você reduz. É importante. Este é um exemplo clássico de como a área de people nos apoia nesse processo. Muito bacana. Assim, ele serve até como um indicador, né? Um indicador de sucesso, se o projeto Sim. está indo bem, se o programa está rodando bem ou não. Então, você pode usar ele antes, durante e depois, né? Para equilibrar, para poder medir e ter referência disso. Muito bacana. E eu acho que isso é importante, só complementando aqui, Adriano, que eu estou lembrando um ponto agora, isso é importante para a alta gestão da empresa, para garantir que aquela pessoa que está esteja fazendo da forma mais suave possível para as pessoas, porque o maior ativo de uma empresa são as pessoas, é aquela equipe que ao longo de toda a sua trajetória ele construiu. Tudo que uma empresa não deseja é que chegue um gestor que seja muito duro nos seus processos de mudança e você comece a perder talentos. Então, tem um lado de contribuição para o negócio, a área de people fazer esse tipo de situação muito grande. Porque você imagina uma empresa que contrata um gestor de mudança que não é tão hábil, ou que é muito duro com a equipe, ou que não se preocupa com a comunicação, e essa empresa começa a perder seus talentos. Então, esse é um outro papel importante da mesma ação que é o RH estar próximo nesse processo de gestão de mudanças. Sensacional. Vai deixando, é aquele gestor que vai deixando os corpos pelo caminho, né? Sim, sim. Ele vai fazendo a gestão da mudança, né? Ele vai fazendo a transformação e deixando os corpos pelo caminho. O duro é que quando isso acontece, além de você perder os talentos, né? A empresa perde esse capital e o mercado começa a ter informações dessa empresa não tão positivas. E a gente acha que isso não impacta a imagem, a marca que a empresa construiu, mas ela impacta sim, porque a gente já viu, é só a gente entrar nessas plataformas onde funcionários e ex-funcionários falam das suas empresas, a gente Sim, vê alguns comentários bem negativos, né? é isso. Até fazendo um gancho para nossa última pergunta. Posso, Idre? Claro. Para a última Eu ia já? até falar para ele, porque Nossa. não dá para. Nossa pergunta sempre tem a ver com o ser mais humano, né? Eu ia falar, gente, mas não dá para fazer gestão de mudança sem humano, né? Já é mais humano, porque é o que você falou, é mudar pessoas mesmo, né? Não tem jeito. Sim, sim. Mas como é fazer essa gestão de mudança? Eu vou mudar, acho que um pouquinho a pergunta, Lúcio. Vou pegar aqui. Como é ser gestor de mudança mais humano? Já que você trouxe desses gestores que vêm de uma linha mais dura, então como é fazer uma gestão mais humana e ser um gestor de mudança mais humano? Eu acho que, em primeiro lugar, você tem que colocar as pessoas no centro ou no processo de mudança. A gente já falou aqui algumas vezes que não existe mudança sem pessoas. Mas isso não pode ser um discurso.
Isso não pode ser, as pessoas precisam ver autenticidade nisso. E transparência. E quando a gente fala, e quanto mais transparente você é, e às vezes ser transparente significa você falar de coisas boas e de coisas ruins. E significa de falar, ó, a gente vai passar por esse processo de mudança, você tem dois caminhos a escolher. Você pode abraçar a mudança e continuar aqui, ou você pode refutar a mudança e seguir um outro caminho. Quando você faz isso de uma forma transparente, quando você tem a coragem de falar isso, usando um outro termo que você trouxe aqui anteriormente, as pessoas tendem a confiar mais nesse processo. A confiar, e as pessoas não confiam muitas vezes no processo, confiem em quem lidera o processo. Confie em quem está liderando aquele plano, aquele programa. Por isso o papel da liderança é muito importante. Porque não adianta você ter um diretor querendo fazer a mudança se o nível gerencial não compra isso. Não adianta ter um gerente querendo fazer uma mudança se os coordenadores não compram essa mudança. Então, fazer esse processo de uma forma mais humana é fazer um processo se preocupando com as pessoas. E não é se preocupando excessivamente com as pessoas. Eu não posso não posso aumentar o meu turnover. No processo de gestão de mudança, eventualmente, e assim, muito frequentemente, mexe no índice de turnover daquela área, daquela empresa. Só que quando você dá a chance das pessoas escolherem e tomar uma decisão consciente, se eu entro nesse barco da mudança ou se eu não entro nesse barco da mudança, isso você está tornando este processo de mudança mais humano, aproveitando o tema do nosso bate-papo aqui. Isso se torna muito mais fair com ele, se torna muito mais transparente, e a gente tem que ter a coragem de falar às pessoas que esse é um processo que vai passar por isso. Então, eu prefiro falar para as pessoas que esse processo passa por isso, do que lá na frente ter que fazer um desligamento de uma pessoa, um grupo de pessoas, sem ter falado para eles, sem ter preparado eles para isso. É sempre mais justo, é como um feedback. Às vezes dar um feedback ruim para a pessoa é difícil, é duro, assim, é desconfortável. Só que é justo com a pessoa que recebe saber que ela não está indo bem, que ela precisa melhorar, quais são os pontos que ela precisa melhorar. É melhor fazer isso do que você fingir que nada acontece e lá na frente ter que desligar uma pessoa. Então, essa é uma convicção pessoal. Talvez existem pessoas que trabalhem nesse tema de mudanças que pensem isso de uma outra forma, mas eu se torna mais humano quando você põe a pessoa como parte do processo e você se preocupa em ser justo, ser transparente, ser claro com as pessoas nesse processo. Eu acho que você torna o processo mais humanizado. Muito bem. Perfeito, Lúcio. Acho Eu que lembrei. o que você trouxe no começo. Porque eu lembrei de um gestor nosso, Dri, um mentor nosso quando a gente trabalhava juntas numa outra consultoria, e ele sempre me fez lembrar muito do que você está falando agora. Ele fala que mudança tem duas alternativas: ou você muda ou você dança. Não tem opção, né? Num processo de transformação. Não significa que você precisa botá-la na parede nesse sentido, mas jogando limpo, como você está falando, né, Lúcio? Jogando limpo, que de fato, assim, a gente não estou dizendo que ou você muda ou você vai ser mandado embora, mas assim, ou a gente muda ou a nossa empresa não sobrevive mais, né? Ou esses clientes vão embora e a gente não vai ter mais o que fazer. Então, vamos jogar limpo, vamos falar a real, isso é bárbaro. Por isso a importância, a gente passou lá atrás e a gente falou da importância de você comentar o porquê da mudança. Essa mudança é importante para aumentar o nível de satisfação de cliente. Essa mudança é importante para a gente aumentar a receita do negócio. Essa mudança é importante para a gente aumentar a margem do negócio. Essa mudança é importante para a gente vender mais. Então, assim, toda mudança ela é precedida por um benefício, né? Uhum. E quando você fala, você falou uma coisa no começo, quando você começou a responder essa pergunta, que
para mim, é a coisa mais importante. Isso precisa estar legitimado na prática, em atitudes desse gestor. Não Isso pode aí. ser só um discurso. Sim. Então, quando você fala que você senta com as pessoas e abre para elas de forma transparente o caminho que ela pode escolher, ela tem escolha, porque você a trata como um ser humano, efetivamente, não pensando somente em todo o processo de transformação que você tem que fazer, mas você colocando ela como parte disso, porque a partir do momento que você senta com essa pessoa e coloca ela para decidir, você está dando oportunidade para ela de falar, eu quero passar por isso. Eu quero, mesmo que seja dolorido. Então, assim, eu acho que é uma conversa do gestor colocando os prós e os contras. Olha, se você decidir que sim, o que pode ser difícil? Isso. Mas o que a gente pode ganhar lá no futuro? E isso tudo. Se você escolher que não, que outros caminhos você tem? Que outras alternativas, até dentro da empresa? Ou às vezes como carreira? Porque É a isso. pessoa pode ser, a Charlene Lee fala isso, que o gestor, o líder disruptivo é aquele líder que se preocupa, inclusive, se a pessoa não está mais feliz dentro daquele contexto. E ele pode ser um talento incrível e uma peça que você jamais gostaria de perder, que você gostaria que ela ficasse, que ela topasse esse processo. Mas se ela disser para você, cara, eu não quero, eu vou ser muito feliz se eu trabalhar na empresa tal, esse gestor é aquele gestor que falou, então tá bom, então eu vou te ajudar a trabalhar na empresa tal, conheço fulano de tal que trabalha lá, eu vou te fazer uma ponte para você ir trabalhar lá. Ela cita alguns exemplos, inclusive desses gestores disruptivos que fizeram isso, de um cara que estava no Google e queria trabalhar na Amazon. E esse Perfeito. gestor do Google ajudou o cara a entrar na Amazon, um excelente talento, mas eu estou preocupada com a pessoa. Eu falei, então eu acho que isso é um gestor de mudança, porque ele ajudou a mudança desse funcionário, desse colaborador, mas não, e eu tenho certeza que o ambiente ficou até mais leve, de maior confiança, porque imagina, uma atitude de um gestor desse cria um ambiente seguro, cria um ambiente de segurança psicológica e um ambiente de muita confiança. O resultado vai vir consequentemente, vai ser uma consequência. Perfeito. E isso vale, e eu penso muito nesse ponto, Adriana, quando a gente fala do momento que a gente vive. A gente está vivendo um momento de muitas distrações. Trabalhar em home office pressupõe que a gente está trabalhando aqui. Eu tenho 2 filhas que estão em aula aqui no quarto ao lado. Da mesma forma que eu sei que você tem filhos, a Andressa tem filhos, então, assim, se a pessoa não tiver com o coração muito no negócio, a probabilidade das pausas entre uma reunião e outra ser grandes é muito, muito forte, porque, assim, a gente está vendo todo mundo trabalhando em casa, a mãe que tem que cuidar de um filho, o pai que tem que estudar com o filho, a mãe que tem que preparar uma comida, o pai que eventualmente prepara uma comida, mas assim, a gente está vivendo um momento de empresas trabalhando em home office e descobrindo o home office, que é um ambiente com uma potencialidade, um potencial de distração muito grande. Se a pessoa não tiver o coração naquilo, se você tiver uma equipe que não está feliz, que não está engajado, você não vai ter o resultado que você precisa. Então, é tão simples quanto isso. E eu de verdade acredito muito nesse ponto que você estava trazendo, assim, muito legal. Aliás, esse Bacana. bate-papo aqui é assim, eu estou me sentindo aqui na sala de casa, a gente batendo papo sobre esse tipo de coisa, a gente vem para falar de um tema que a gente conhece um pouco mais e aprende muitos outros, né? Muito legal. É isso aí. Muito É isso aí. bacana. Obrigada por você ter aceitado vir conversar com a gente. São tantas mulheres na sua vida, você já falou, né? A gente trouxe mais 2 para falar aqui com você. Mas a gente sabe que você gosta de conversar, então estamos em Sim, casa mesmo. Muito obrigada por você ter aceitado, compartilhado sua experiência com a gente. E acho que foram dicas valiosas aí. Muito imagina, bom. eu que agradeço o convite, a oportunidade, estou sempre à disposição, acompanho o trabalho de vocês, assim, a gente já se conhece, não é de hoje, a gente se conhece e conhece o trabalho um do outro há muito tempo, e eu fico muito feliz em de alguma forma, poder participar e contribuir com essa iniciativa de vocês, que é tão importante, que vai fazer tanta diferença na vida das pessoas. É isso aí.
Muito Muito bacana. E obrigada. é isso mesmo, a gente tem como expectativa realmente essas. A gente fala que o Quintas Mais Humanas são sementes que a gente lança. Né? Então, obrigada pelas sementes que você trouxe para nós hoje. E eu tenho certeza que para quem ouvir vai gerar frutos e frutos muito bons, pessoais e profissionais. Então, a gente quer agradecer a nossa audiência. Obrigada por você ter ficado aqui conosco até o final. Dê o seu like, compartilhe, né, esse episódio. Coloque lá para o seu RH ouvir isso, para o seu gestor que está fazendo gestão de mudança. Coloque lá para ele ouvir, indique para os seus colegas de trabalho também. Então, muito obrigada. Beijo, Lúcio. Um A gente beijo, se Lúcio. encontra em outros momentos aí, viu? Até Estou à mais. disposição, gente. Obrigado pelo convite. Um abraço.